Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Irmãos, amém? 2 Reis, capítulo 4, verso 38. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquítidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mais nenhum mal na panela. Não havia mal nenhum na panela. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos dê a bênção para termos uma panela cheia de farinha, com o alimento da hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Com esta mensagem, o profeta também pregou. A gente, dentro da mensagem Tempo de Colheita, o irmão Brana falou sobre a morte na panela e a vida também. Porque tem duas coisas que podem estar na panela: morte e vida. Se não entender, não conhecer, come e morre. Porque tem morte, mas não sabe que tem morte naquela igreja.
Eles comem aquela alimentação, não sabem que tem morte e acabam morrendo. Quando tem um que desperta e sabe que tem um profeta, o duro é quando eles não sabem nem que tem profeta. Porque quando sabe que tem um profeta, faz como um deles, a hora que experimentou o caldo, eles perceberam, deve ter dado alguma coisa nele, e já percebeu logo. E diz: homem de Deus, era o Eliseu que estava ali, homem de Deus, tem morte na panela. E ele não pegou e jogou fora, ele sabia como tirar a morte. Você tem que saber como tirar a morte. E ele sabia como tirar a morte. Jesus sabia como tirar a morte. Nós devemos saber como tirar a morte. Paulo sabia como tirava a morte. Simplesmente disse: Dorca, levanta. A morte saiu e a Dorca levantou. E assim por diante. Jesus sabia como tirar a morte. Quantas ressurreições! Irmão Brana soube como tirar a morte. Peixinho, eu te dou a vida em nome de Jesus Cristo. É assim que tira a morte. É dando a vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Antes que a mão do médico toque nela, que era tocar na irmã Brana, irmão Brana diz assim, que a mão do Todo-Poderoso destrua com aquele câncer, ou com aquele tumor. Era apenas um tumor, não era algo maligno. Era um tumor, não era maligno. E aquilo desapareceu. Temos que saber como tirar a morte na panela. A igreja tem hora que é uma panela. Temos que notar isso. O lar é uma panela. O trabalho, o ambiente onde você trabalha é uma panela. E nessa panela tem muita coisa. Se no lar tivesse só vida, não precisava você fazer nada, já tem vida no lar. Tem farinha, que aponta para a palavra. Então, mas o lar tem hora que está cheio de morte. A morte na panela. Aquele lar é uma panela. Não importa se tem um lar bom, também tem uma panela. Ele é uma panela. É só ter a palavra lá. Tem hora que tem muita coisa que vai errada para o lar. Mas se tiver um que conhece o profeta e falar: homem de Deus, a morte aqui, dá um jeito para nós. Ele diz: toma a palavra de Deus e joga dentro desse lar. Trabalhe com a palavra dentro desse lar. E a morte sairá. Que tipo de morte? As músicas profanas, os hinos errados, tudo é morte. As pregações de Santíssima Trindade, tudo é morte. Isso é morte na panela e o povo não sabe. Temos que começar por isso. A mulher cortar o cabelo é morte na panela. Oh, mas na minha igreja não importa não. Por certo, a panela está cheia de morte. A igreja está cheia de morte e não sabe. Não tem um revelado lá que diz: oh, pastor, tem morte na igreja, tem morte na panela. Não tem ninguém para falar. Então todo mundo come, está todo mundo morrendo. Aí uma come e morre, aí não pode falar nada para a outra. Acha a outra bonita, cabelinho curto. Vocês estão uma gracinha. Mas uma morta olhando a outra, não pode falar mais nada. Vai fazer o quê? As duas são mortas. Mas se tiver uma que enxerga e vê um profeta e está dentro de uma panela denominacional, a hora que vê um profeta, diz: oh, meus irmãos, tem morte aqui. Tem morte na panela. Vamos dar um jeito? Agora você pega a palavra, que é a farinha, e joga dentro de uma igreja para você ver. Eles saem todos de lá. Saem. Eles não suportam a palavra. Então o que é que tem que fazer? Tem que continuar preservando a morte na panela, a morte na igreja. Laodiceia é morta. E todos quantos estão nela estão mortos.
não são diferentes. O morto pode ser mais bonito que o outro, mas de todo jeito é morto. Mas aquele defunto estava bonito, mas era defunto. Ele disse, mas aquele outro defunto feio, mas era defunto do mesmo jeito do bonito. Tudo era defunto. Então, as pessoas não percebem. Tem hora que a gente não aguenta, né? As pessoas não percebem que, estando morto, tanto faz feio como bonito. Igreja grande, pequena, bonita, com muitas luzes, ou pequeninha, lá no canto da cidade, de lampião, de lamparina, de vela, mas está morta, é defunto do mesmo jeito. Defunto pequeno, defunto grande, defunto magro, defunto gordo, defunto feio, defunto bonito. A morte chegou, a morte está na igreja, a morte está na panela, mas não tem ninguém que clama ali dentro. Mas Deus veio nessa era com o alarido, e dentro de Laodiceia houve um clamor: a morte em Laodiceia, a morte na panela, sai dela, povo meu. Laodiceia não tem nem jeito de você jogar farinha nela. Laodiceia, essa panela laodiceana, denominacional, não tem jeito de jogar farinha lá dentro. A farinha estava fora de Laodiceia. A farinha é Cristo, gente. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Cristo é a farinha. E eles tinham que moer a farinha, e era moído grãozinho por grãozinho, tudo igual. O profeta disse que era assim, que eles moíam, porque aquilo tipificava Cristo. Palavra por palavra, cada palavra é igual. Você não pode mudar, cada palavra da Bíblia é Cristo. É a farinha que precisa ser lançada em algum lugar. Mas vamos voltar àquele tempo, no tempo de Eliseu. Então, era um momento muito bom. Deixa eu voltar a ler aqui. Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E quando está com fome, irmão, olha, cata o que vier. Vocês me desculpem, mas quando está querendo casar, o que vem na frente parece que cata e casa. Não ora a Deus, quer saber se é a vontade de Deus. O negócio está passando a hora de eu casar, vou ficar para a titia, e o outro também pensa, E aqueles pregadores do tempo de Eliseu, eles estavam assim, com fome, vamos fazer aqui um alimento, vamos. Aí saíram para buscar alimento. E disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo e apanhava ervas, e achou uma parra brava. Então eles estavam apanhando ervas, estavam apanhando a palavra, coisa boa. Mas teve um que trouxe parra brava. Tem uma coisa, você quer misturar a palavra com parra brava, não funciona. Só com um profeta ali para poder tirar a morte, para acabar com o efeito da parra brava. Só um profeta para acabar com o efeito de Santíssima Trindade. Só um profeta para acabar com o efeito deste evangelho que Deus só quer o coração. Só um profeta. Naqueles dias, só o profeta fez isso. Eliseu viu que eles estavam colhendo, fizeram aquele caldo, quer dizer, misturou tudo. Depois que mistura tudo, você não sabe se é parra brava, se é parra boa, você não sabe se é doutrina boa, se é doutrina brava. Não sabe, porque está tudo misturado. Mas na hora de comer você percebe. Um pouquinho de veneno num café, num litro de café já te mata. Numa panela de caldo já te mata. É um pouquinho de veneno. Mas você não vê o veneno. Aí você come sem ver o veneno. Mas quando você começa a perceber que está morrendo. Morrer aqui, irmãos,
é morrer daquela doutrina original, é começar a perceber que eu estou morrendo para aquela dedicação a Deus, estou morrendo para com aquela ordem da igreja, que tinha igreja primitiva, estou morrendo para a ordem dos dons na igreja, já fala em língua qualquer hora, não tem interpretação, e está falando em língua, isso é morte na panela, morte na panela. Uma mulher pregadora, mulher no púlpito pregando, isso é morte na panela. O povo deveria perceber que isso é parra brava, porque 1 Coríntios 14, 34 diz, não permito, porém, que a mulher ensine. 1 Timóteo 2, 8 a 15 também ensina sobre estas coisas. Então, se a Bíblia está dizendo não, e você pega e põe aquilo na sua igreja, aquilo é parra brava. A Bíblia diz, não faça. Você quer fazer? Aquilo é parra brava. A Bíblia já está avisando, não faça assim, porque se você fizer isso aí, você vai morrer. Mas eles estão comendo esses caldos denominacionais. Está na panela. Mas misturou. Teve um que veio através de jejum e oração. Vamos pensar nisso aqui, irmãos. O povo pentecostal não pensa que eles vieram numa boa pregar o evangelho. Os primeiros pentecostais do século 20, eles vieram e eram homens de oração, eram homens de jejum, era gente de poder. Mas depois misturaram que língua estranha é evidência do Espírito Santo. Aí começou a parra brava a entrar no caldo da panela denominacional pentecostal. E aí começou a morte. Aí começou, lá no princípio, os pentecostais não admitiam mulher cortar cabelo, não admitiam mulher ter roupa de homem, nem roupa curta. No princípio não, mas depois eles começaram a injetar essas parras bravas dentro da igreja, dentro da panela, e dizendo assim, quem fundou nossa igreja foi de oração, foi homem de poder, Deus estava com ele abençoando, e é por isso que a nossa igreja começou lá em Belém do Pará, e tremendamente abençoada por todo o Brasil, e a outra começou no outro canto, no outro lugar, e cada um glorifica a Deus por aquilo, e foi maravilhoso o início, mas e a parra brava que eles jogaram depois dentro da panela? E não perceberam. Hoje já estão vivendo de qualquer maneira, não estão tendo mais corte nestas coisas, eles estão colhendo parra brava, jogando dentro da panela denominacional, até pentecostal, e não sabem que aquilo é morte. Gente, é morte. Tem que ter alguém ali que tem discernimento. Se tem um ouvinte que está aí ligado conosco e tem discernimento que Deus é Deus, de que a palavra é verdade, de que os apóstolos foram os primeiros pregadores, e se eles foram os primeiros, eles tinham por obrigação ser verdadeiros. Então pegue essa mensagem dos apóstolos e dos profetas e coma ela. Mas largue de comer essas paneladas de parra brava. Largue de comer isso mata, gente. A pessoa está tão morta que ela escuta a mensagem e chama a mensagem de falsa. Os judeus estavam tão mortos que olhavam para Jesus e diziam, tu tens Beelzebu, e quem tinha Beelzebu eram os judeus, e não sabiam. Anás, Caifás eram sumos sacerdotes, diziam estas coisas, que era o maioral dos demônios. Mas Anás e Caifás não sabiam que eram eles quem estavam dominados pelo maioral dos demônios. Por quê? Porque Anás e Caifás já tinham comido muita parra brava, já tinham morrido espiritualmente. Os judeus morreram quando Cristo chegou e eles rejeitaram. Eles quiseram ficar com parra brava, misturaram seus conhecimentos do dia com a mensagem de Moisés, com a mensagem de Abraão, e achavam que estava certo. Mas Jesus tinha a farinha do dia, era a farinha do dia. Jesus não só era farinha, como eu dizia, eu sou o pão da vida. Se você estiver atrás de farinha, eu já sou o pão, aqui não dá nem trabalho, coma.
Mas as pessoas não percebiam. Que mundo, a gente vê assim, que mundo estamos nós vivendo, que o povo gentil também não percebe, ao ponto de ter posto Cristo fora da igreja, e a própria igreja está cheia de parra brava. Alimento que Deus não pôs na mesa para filho, Deus não põe veneno na mesa para filho comer. O Senhor Jesus diz: se um filho pedir um pão, você vai dar uma serpente? O que você dá para ele? Ele pede um ovo, você vai dar um escorpião? E é isso que eles têm feito. Eles têm posto na mesa denominacional, na panela, serpente, escorpião. E vocês pensam que eles estão tratando de vocês como filhos? Estão matando. Estão matando. Mas o Pai Celestial, Ele põe uma mesa farta de pão da vida. Ele diz: venha e comam. Mas como foi nos dias que Jesus contou a parábola de que Ele convidou para ir na festa das bodas e os convidados não eram dignos, da mesma forma é hoje. Os convidados não são dignos. Deus começou a convidar através de Lutero. Foi o primeiro convite que Deus fez. Vem para a minha festa. O Wesley chegou e disse: vem para a festa do Senhor. Pentecostais chegaram e disseram: olha, tem uma festa do arrebatamento, vamos para lá. Eles estavam convidando para a festa. Aí Jesus chegou na mensagem do William Branham, Jesus chegou na mensagem do Elias, Malaquias 4:5, Apocalipse 10:7, Mateus 17:11. Jesus chegou com esta mensagem dizendo: Elias virá e restaurará todas as coisas. Tudo aquilo que Lutero não deu conta, o Wesley não deu conta, os pentecostais não deram conta, o Elias vai ajuntar tudo e dar perfeito para vocês. Ele disse: não, nós queremos só aquilo mesmo. Então, vocês têm que notar, foi a hora que o Filho do Homem veio. O Filho do Homem veio. São Lucas 18, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Isso mostra que o Filho do Homem era Cristo num homem que viria na terra. Encontraria fé na terra? Não, não encontrou fé. Não encontrou, ele pregou fé perfeita, para que tivéssemos fé perfeita. E ele diz: a abertura dos 7 trovões dá fé de rápido. Ele pregou tudo, até fé de rápido. Está nas mensagens. Basta agora termos a revelação e comermos apenas aquilo que é farinha, e também nós não sairmos por aí catando alguma parra brava e injetar na mensagem. Que nós vamos matar o povo com parra brava, aquilo que o Elias não pregou, aquilo que a Bíblia não diz nada sobre aquilo. Queremos infiltrar aquilo no povo, na igreja, na panela. É morte na mensagem também. Mas o que nós queremos é receber o alimento divino. Como é bom saber que o nosso Pai Celestial nos serve numa mesa farta de pão da vida. Talvez você tenha a sua mesa farta lá na sua casa, mas você vê aquele peru bonito em cima da mesa, lá já assadinho, prontinho, né? Aquela leitoa, aí diz: pregador, não sei quando é que eu vejo isso não. Eu também não sei quando é que eu vejo isso não. Mas um franguinho, né? Um franguinho assado, lá e você diz: que beleza isso aqui. Logo do outro lado tem uma Coca-Cola, e você diz: que beleza. E você não sabe que tem morte no frango, tem morte na Coca-Cola, tem morte na mesa. Então, não, está cheirando, e a Coca-Cola é docinha. Mas tem morte, tem morte. Eles já vacinaram aquele frango com uma quantidade de hormônio, e que aquilo ali tem morte, que injeta no nosso corpo, no nosso físico. E assim está acontecendo nas mesas bonitas, fartas, de leitoa espiritual, de Coca-Cola espiritual, nas mesas espiritual do povo, que é tudo bonito, é igreja bonita, é alimento bonito, e o povo come e não sabe que a morte tem uma coisa no natural,
no natural, se você conseguir escapar um pouco da morte, você escapa e não come muita coisa que te mata, não bebe muita coisa que te mata, e fazendo uma oração, ainda você tem na Bíblia versículo para te apoiar em São Marcos 16, que comerão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Mas coisa espiritual não tem. Comeu coisa espiritual vai morrer mesmo. Coisa espiritual errada, quando você come, morre. Quando come, morre. Mas no físico, por isso você ainda pode ter uma mesa farta, bonita e saber, olha, nesse guaraná tem problema, tem, nesse guaraná tem morte. Agora para esse pregador tudo tem morte em tudo sim. Tem, o único que dá vida é Cristo, o resto tudo tem morte. É difícil você comer uma coisa hoje e dizer, isso daqui é original, é pura, não foi veneno, não foi nada, isso daqui não tem morte, é difícil. Mas é bom quando a gente encontra uma coisa dessa para comer, e essa é a mensagem. Quando você encontra um alimento desse no natural para comer, você pega um tomate e diz assim, esse daqui não foi veneno. É a mesma coisa de você dizer, esse daqui é a mensagem. Isso aponta para a mensagem, não tem veneno, não tem morte na panela. Não é parra brava. Aleluia. É tempo de fugir dessas coisas. E se o meu irmão tiver um pouquinho de luz, você fugirá em tempo. A mensagem, o tempo da colheita, vamos ver se dá tempo de eu ler agora. O que o profeta diz, a partir do parágrafo 323, o tempo da colheita. Eles gostam de parras bravas, morte na sopa grossa, das escolas de seus teólogos. Eles não querem Jesus, o pão da vida. Eles não o querem. Eles o colocaram para fora de sua igreja. Apocalipse 3:20. Eles tiveram que fazer isso. Não me importa o que eles façam. Você diz, você pensa que vai mudar isso, irmão Brana? Não, senhor, mas estou falando com o eleito. Ei, glória! Nós não vamos mudar isso não, gente. Mas essa mensagem está falando com você, eleito. Aleluia. Eu não estou pregando para mudar o mundo, como o irmão Brana não pregou essa mensagem para mudar o mundo. Ele pregou essa mensagem para atingir o eleito. A única mensagem que alcança o eleito nessa era é a mensagem do Elias. Como isso é gostoso, meu Deus. Você pensa que vai mudar isso, irmão Brana? Não, senhor. Mas estou falando com o eleito, comigo. Você pode ouvi-lo falar com você? Estou falando com o eleito. Eu estou lendo aqui o que ele diz. Eu estou falando com o eleito. Moisés morreu, mas suas palavras não morreram. Abraão morreu, mas suas palavras não morreram. Paulo morreu, mas suas palavras não morreram. Jesus morreu, mas suas palavras não morreram. Ele ressuscitou para provar que tudo aquilo que os profetas falaram e pregaram, estas palavras estão vivas hoje ainda. Irmão Brana morreu, mas a sua palavra não morreu. A sua mensagem não morreu. Aleluia. Eu estou falando com o eleito. Eles o colocaram fora. Por quê? Eles apanharam sua sopa misturada com o mundo. Algumas teorias de alguma coisa e os misturou juntos e fizeram uma sopa teológica de seminário. E eles recusaram a farinha do profeta para curar isto. Ele falou o profeta Elias, era o profeta Eliseu. Eles recusaram a farinha lá do profeta, a palavra. Um profeta tem farinha. Gente, mas todo aquele que não é profeta tem parra brava para pôr na panela. Se for um profeta tem farinha, se não é profeta tem parra brava. Aqueles que seguem um profeta tem farinha. E vê se não aprende a colher parra brava não. A hora que você vê que uma coisa é parra brava, deixa isso de lado. Você vê que roupa imunda é parra brava, não use. Você vê que cobiçar as mulheres é parra brava, não cobice. Aleluia. Temos
suficiente senso para saber agora o que é alimento de Deus, o que é parra brava e o que é farinha. Nós estamos alimentando é da palavra, não de parra brava. Não tente colocar parra brava nessa mensagem, não tente misturar. Ela vai detectar sua mentira, seu erro, sua falsidade, sua hipocrisia. Aleluia. Eles fizeram isso naquele dia. Elias tinha um pouco de farinha, Eliseu tinha farinha. Você sabe que tudo está na base da farinha, do pão, mas também está na base da panela. Os israelitas, quando saíram do Egito, andaram um pouquinho. Em Êxodo 16:3, eles disseram: nós deveríamos ter ficado lá com o nosso Senhor lá no Egito, porque lá nós tínhamos paneladas de carne. Lembrando, panela de carne, mas lá tinha morte. Era panela de carne, mas tinha morte. Eles não puderam ver que um profeta os libertou das paneladas de carne para dar maná do céu, pão da vida. Aquele maná que caía do céu era pão de Deus, pão do anjo. Deus falou: vou tratar desse povinho aí com pão do céu. Que privilégio. Mas quando eles prevaricaram contra Deus, Deus falou para eles: fala para eles, Moisés, nenhum deles de 20 anos para baixo vai entrar. Nenhum. Eles vão morrer tudo no deserto, porque aquilo Deus tirou eles de lá com o alimento de profeta, do profeta Moisés, com a farinha. Mas eles começaram a lembrar das paneladas, das farturas do Egito, mas não via, não percebia mais a dor que lhe causava aqueles chicotes, cortando sua pele. E eles, sendo filho de Deus, povo de Deus, como podia ficar naquela escravidão? Eles não perceberam que Moisés os libertou daquela prisão terrível, daquelas chicotadas. Deus nos libertou através do profeta desta era, também destas coisas, as chicotadas de Faraó, da denominação. Não estou aqui para lembrar de suas paneladas, os seus grandes avivamentos, mas que estão tudo no Egito, que não sai, não tem um êxodo com Moisés, não tem um êxodo com Elias da era. Que Deus tenha misericórdia. Parágrafo 326, eu estou lendo, o tempo da colheita. Aquela farinha era Cristo, a farinha oferecida, tudo moído da mesma forma. Cada esmeril teve que ser o mesmo para moer isto, e ele lançou aquilo ali, e aquilo curou sua enfermidade ou sua morte na panela. Quando houve um que gritou: tem morte na panela, logo em seguida a palavra foi jogada na panela, que é a farinha, e tirou o veneno da comida. O que Deus está fazendo nesta era é isto. A mensagem de Lutero, irmãos, não era veneno. A de Wesley não era veneno. A restauração dos dons não era veneno. Veneno é o que eles colocaram depois disto. Veneno é o que eles colocam depois que os mensageiros morrem, que é um perigo. Depois que o irmão Brana partiu, também o povo pregador ir colocando veneno, parra brava, ali dentro da panela. A mensagem de Lutero não era veneno, de Wesley também não, restauração de dons também não. Mas sabe de uma coisa? Por isso podia colocar farinha na panela. E quando colocou a farinha na panela, junto com aquilo, irmão Brana não jogou fora o que Lutero pregou, o que Wesley pregou, e nem a restauração dos dons. Irmão Brana pôs para fora a morte que estava depois de Lutero, depois de Wesley e depois da restauração dos dons. É a morte na panela.
E o que nós estamos fazendo hoje é a mesma coisa. A mensagem do profeta continua sendo a mesma farinha para poder lançar fora da mensagem toda a morte que estiver nessa panela. Aleluia. Amém, meus irmãos? É bom, né? Muito bom. Mas hoje, 327, o tempo da colheita. Mas hoje eles têm morte na panela e eles não querem a farinha de Elias, Cristo, o pão, a palavra. Não, Senhor, é heresia. Eles não terão isto. Vá em frente e coma isto e você morrerá. Tão certo quanto o mundo. Se você não escuta o Elias mesmo, vá em frente, coma a sua doutrina de Santíssima Trindade, coma, vá em frente. Já está morto mesmo, coma. Eu estou falando para o eleito agora, sai de lá, não coma isso. O eleito é que ouve essa mensagem, sai dela, povo meu, sai dessa panela de dogmas, de credos denominacionais. Há veneno na panela. Eles não querem aceitar esta farinha, que é a mensagem do Elias. Não, Senhor. Em suas panelas teológicas, eles não querem aceitar esta farinha. Eles simplesmente não querem isto. Agora eles te colocarão fora disto. Eles te colocarão fora disto. Eles não querem ter nada a ver contigo. Todo mundo que crê na farinha de um profeta, toda panela denominacional te põe para a rua. Diga dentro de uma denominação dessa daí, fica lá dentro, tenta ficar lá dentro, dizendo assim, eu creio no profeta Elias. Fique lá dentro. Vá dizendo, eu creio no profeta Elias. Deus mandou um profeta. Fique lá dentro de uma denominação, de uma panela dessa, dizendo lá dentro, eu creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique lá dentro. Eles vão te expulsar. Fique lá dentro falando isso para você ver. Eles não querem essa farinha lá dentro. Sabe o que tira o veneno da Santíssima Trindade? É a farinha que o Elias tem hoje. Sabe? Elias tinha farinha. Quando ele acrescentou pelo poder da palavra falada na casa da viúva, ela diz, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Aí ela comeu, o menino comeu, o profeta comeu muito tempo. Quando ele diz, assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. 1 Reis 17. Irmãos, como é bom ter a mensagem do Elias para colocar fora de nós. Você quer ver você tomar a mensagem do profeta e colocar fora da minha vida, da sua vida, toda coisa errada? Todo programa de rádio errado, de televisão, toda coisa errada, joga farinha lá. Põe a farinha do Elias, para você ver. Joga tudo fora. Aquilo vai tudo embora. Limpa tudo aquilo. Tira aquilo que é morte. E o que nós estamos querendo hoje é vida, não é morte não. Queremos é vida, e a vida está na palavra. A vida é Cristo, Cristo é a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso é bom ter o Filho, que é ter a vida. E o Filho sempre manifesta através de um profeta na era, para poder trazer farinha, para tirar a morte da panela. Aleluia. Deixa eu prosseguir mais um pouquinho. 328, o tempo da colheita. Já estou terminando. Agora a segunda Eva. Sabe o que é? É porque antes o irmão Brana estava falando, e eu falei terça-feira, sobre a Eva, um pouquinho sobre a Eva. A primeira Eva, a Eva do primeiro Adão, você viu que ela levou
o Adão para o pecado. A primeira Eva levou o primeiro Adão para o pecado. Mas a segunda Eva teve que aceitar o segundo Adão. Porque o segundo Adão não é dominado pela esposa. Ele rege. Ele é rei. Ele domina. O primeiro Adão foi dominado pelo sentimento, foi dominado pelos sentidos. Quando Eva descobriu o prazer sexual, procurou seu marido, depois dela já estar contaminada, e ele comeu do fruto com ela. Isto é, ele participou do mesmo prazer que ela participou. E depois todos vieram fazendo a mesma coisa. Mas quando chegou Cristo, o segundo Adão, na expressão do irmão São Paulo, este segundo Adão não caiu. Ele manteve de pé para levantar sua Eva caída. A sua Eva que tinha caído, ele manteve de pé para poder nos comprar. Por isso ele veio nos redimir. Se você estava nele antes da fundação do mundo, ele tem todo o direito em mim e em você. Ele pode nos redimir. Mas se não estivermos nele, ele não pode nos redimir. Porque ele não se pode redimir uma coisa que nunca se possuiu, que nunca foi sua. Você só compra de volta uma coisa que já foi sua e se perdeu. Isto é redimir. Fomos perdidos pelo primeiro Adão, mas o segundo Adão veio e pagou o preço de sangue, que o sangue do cordeiro animal foi vertido para começar, simbolicamente, como cordeiro para cobrir o pecado, até que viesse o Cordeiro de Deus, que tirasse o pecado do mundo. E qual pecado? O pecado pelo qual nascemos, que é pelo sexo. Foi o pecado que entrou no mundo. Hoje eles pensam ainda que é comer pera, banana, maçã, albaricoque, seja isso que for, damasco, mas é adultério. O pecado foi o sexo, lá no princípio, que a serpente descobriu em Eva, e que Eva procurou Adão depois, e o derrubou. É por isso que Timóteo, São Paulo escrevendo a Timóteo, diz: não foi Adão quem pecou, mas Eva caiu em transgressão. Porque aí foi Eva que levou Adão para o pecado. Ele caiu com ela. Agora Cristo não. Cristo veio para redimir o que estava caído, redimir o que era dele. Satanás estava mantendo a sua mão sobre nós, nos apunhalando cada dia no mal, no pecado, nas trevas. Cristo veio e nos libertou da morte. Tirou a morte. Cristo tirou a parra brava de nós. Amém, meus irmãos? Tinha parra brava, sim. E cada vez que vem um pensamento que é parra brava, o Espírito Santo está ali, com a pá na mão, como diz São João. Ele tem a pá em sua mão para limpar toda a eira. Ele mete no coração aquela pá e joga fora tudo aquilo que entrar através dos olhos, através do ouvir, que entrar em nós através do tato, dos sentidos do corpo, que entrar ali. Temos lá dentro o Espírito Santo, Cristo, para poder jogar fora tudo isso, para dizer para nós e dizer para Satanás: esse corpo aqui não para mais estas coisas, porque a parra brava já saiu, e eu que sou vida estou aqui dentro e não permito nenhuma morte entrar aqui. Gente, se o crente pudesse se arraigar nisto, ele saberia o que é ter segurança eterna. Depois que Cristo está lá dentro, ame a Cristo a cada dia, enfrente as lutas, porque você tem um Cristo que deu a vida por você e diz: eu te redimi. Você estava caído, eu te levantei. Você estava em pecado e sujo, eu te perdoei e te lavei. Você estava vazio e eu te enchi com o meu Espírito Santo. Toma a minha palavra, tome a minha cruz e segue-me. Ou tome a sua cruz também e segue-me, porque você tem que saber que seguir a Cristo tem uma cruz para carregar. A cruz do sofrimento, da luta, da crítica.
Quanto mais você dizer assim para os outros, eu creio que Deus mandou um profeta, eles riem na sua cara. Carrega este vitupério, este sofrimento, carrega. Isto é muito bom, isso não é nada perto daquilo que os irmãos nas eras das trevas sofreram, não é nada. Nós devemos dar graças a Deus pelo tempo que nós vivemos e o que passou para nós. Sobrou para nós um sofrimento, mas é aquele sofrimento que Satanás tenta nos levar ao pecado, e nós podemos dizer: Satanás, nós fomos resgatados por Cristo. Cristo nos comprou de volta. Você derrubou o primeiro Adão, mas o segundo você não derrubou. Ele pisou na sua cabeça. E eu estou nesse que está pisado na sua cabeça. Eu não estou propriamente pisado na sua cabeça, mas este que está em mim pisou na sua cabeça. E eu estou pisado na sua cabeça porque esse que pisou na sua cabeça, Satanás, está em mim. Aleluia, aleluia. A gente diz que vai acabar e acaba não acabando tão logo, né? Vamos lá um pouquinho para nós terminar aqui. Tem muita coisa boa. 328, o tempo da colheita. Agora, segundo a Eva, agora, segundo a Eva, pão semente. Era Pentecoste. Olha, irmãos, fez como o primeiro Adão, o pão Adão. Morreu sob os esmiris romanos, sob a perseguição, o martírio. Eles morreram, mas sua irmã, que se tornou uma prostituta, não é isto que a Bíblia diz? Isto é certo. O que ela fez? Ela saiu diretamente para o mundo, gerou um filho. Quem pode dizer amém a isto? A pessoa fica, mas dizer amém o quê, meu Deus do céu? Sua irmã, que se tornou uma prostituta, saiu ao mundo, diretamente ao mundo, e gerou um filho. Apocalipse 17. A meretriz e suas filhas são homens, mulheres e igrejas. Os denominados, o que lhe fez uma prostituta, ela rejeitou a palavra e tomou a denominação. Rejeitou o marido e tomou outro. Ela tornou a prostituta por isso. Ela rejeitou a palavra que é Cristo e tomou a denominação. Você diz para eles, está escrito aqui que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus Cristo. Eles não aceitam. Assim como não aceitam as demais coisas, a promessa do profeta para hoje, porque estão todos filiados à prostituta. O que ele fez uma prostituta, ela rejeitou a palavra e tomou a denominação, ela se tornou uma prostituta. O que suas filhas fizeram? Elas eram meretrizes, que é uma mesma coisa, fez a mesma coisa, rejeitou a palavra e foi para a denominação. Suas filhas, igrejas, olhe para elas, leia Apocalipse 17 que você vai ficar conhecendo melhor. 330, o tempo da colheita. Agora deixe-me dizer isto, em profecia, você compreenderá, a grande confusão familiar está quase para acabar. Meu Deus, a grande confusão familiar é a mãe com as filhas, todas separadas, todas divididas, já está para terminar, porque estão tudo voltando ao lar. A mãe conquistando as filhas de volta para casa. A grande confusão familiar está quase para acabar. Todos estão se ajuntando de volta. A velha mãe vai tomar seus filhos de volta outra vez. De qualquer modo, eles são todos os mesmos. Eles têm alguma coisinha diferente, mas todos são trinitarianos. Quando eles têm alguma coisa diferente, mas todos estão ligados à política. Quando não a política religiosa, que eles não combinam com a Bíblia. Eles querem ser um. É tempo para a igreja de Deus, a igreja e a palavra. Agora é tempo se tornarem um. Bem aqui, olhe para as denominações que estão se tornando um no Concílio Mundial de Igrejas.
Olha que retorno para casa maravilhoso de todas as filhas luteranas, wesleyana, pentecostais, que saíram todas da mamãe, estão todas agora retornando novamente na grande coxa de retalho, na grande união das igrejas, no concílio mundial. E que tempo glorioso também é para a igreja de Deus, para este povo que crê no profeta. Que tempo glorioso, é tempo de uma união também entre nós. Estamos de volta, a nossa mãe está chamando o pentecostal original, o Pentecoste original, os dias de Paulo, os dias de Pedro, está nos chamando de volta, através da mensagem do Elias. Elias converterá os corações dos filhos, levando eles de volta para casa. Aleluia. Vocês estão notando isso? Estamos indo de volta para casa. A denominação, a mãe está chamando as filhas de volta para casa, e todas elas estão unidas, todas elas estão no concílio, mas Cristo está chamando seus filhos para casa, para os dias dos apóstolos. Voltai-vos para a palavra, voltai para mim, diz o Senhor, e eu quero vos arrebanhar, eu sou a palavra do dia. Voltai para mim. Eles querem ser um, e é tempo para a igreja e Deus, a igreja e a palavra, se tornarem um bem aqui, porque é depois disto que ele virá. É depois desta união que a mãe está chamando as filhas de volta, o concílio ecumênico, e ficar forte. É depois disso, e depois que esta igreja, que Deus mandou Elias para converter os corações dos filhos aos pais pentecostais, que são os apóstolos. Por isso temos um batismo apostólico, temos uma ceia apostólica, temos lava-pés apostólico. A mulher não prega na igreja apostólica, nem nessa daqui. Entende? E se você tiver qualquer vestimenta contrária à igreja apostólica, lá dos dias de Paulo e de Pedro, e você não consertar, você tem que saber que não pertence àquela igreja de Paulo e de Pedro. Porque Paulo diz como a mulher deve se portar, com modéstia e bom senso. Paulo deu o ensinamento. É hora final. Vamos ficar de pé. Porque é depois disso que ele virá. Não um grupo assim. Não, Senhor. Ele não vai vir a um grupo denominacional, a uma panela cheia de alimento, de sopa que mata. Não, Deus está vindo agora. O povo precisa perceber a mensagem do profeta desta era. É para isso, gente, é o alimento do dia, é o pão de Deus, para poder te dar força, para todos serem um, como Cristo e o Pai é um. Não como a mãe e as filhas estão se tornando uma, mas como Cristo e seus filhos. Elias viria para converter os corações dos filhos aos pais pentecostais. Essa mensagem, se ela não te converte, não te preocupes. Saiba que não és filho, não precisa ser convertido. Mas se és filho, não viverás sem esta mensagem. Se és filho, voltarás à casa do pai. És um pródigo, és um pródigo das eras. És um pródigo durante as eras. Você veio prodigando. Agora chegou a última hora. Você lembrou? Na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui pereço de fome, entre porcos, nesta panela. Eu preciso da mensagem do dia. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o pai: eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. Mas quando ele foi chegando perto do pai: oh Deus, tem uma mensagem para mim e para você. Ele me ama, Ele te ama. Ele me trata, Ele te trata como nós somos, porque estávamos nele antes da fundação do mundo. E todos quantos estão me ouvindo, se você estava no Pai antes da fundação do mundo, essa mensagem está te chamando. Ela está mexendo com você, ela está mexendo com a sua consciência, para você cair em si.
Tinha que ter uma mensagem para o filho pródigo cair em si. E esta mensagem você pode taxá-la como você quiser, mas se ela fizer você cair em si, para você lembrar que na mensagem dos apóstolos tem poder, tem vida vivida, tem maravilhas, tem um arrebatamento que Paulo aguardava para o seu dia, você também virá para esta mensagem e crerá na mensagem do Elias. Você será mudado através desta mensagem, enquanto é tempo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de ter sua palavra. Eu sou tão agradecido ao Senhor, porque eu não tinha nada preparado, como sempre, Pai. E a mensagem vem, é o Espírito do Senhor trazendo aquele alimento da hora. Oh, que farinha maravilhosa, Pai, que tira do meu físico toda doença, todo mal. Ah, tem algum irmão doente, algum ouvinte doente, joga um pouquinho dessa farinha aí. Jesus Cristo é o curador, tome ele na sua vida, receba a cura, receba a solução de problemas, mas também confesse seus pecados, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês possam ficar sarados. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Não tem uma pessoa que não precisa dele, e ele está ao seu alcance. Ele mandou uma mensagem para você. Eu receba. Preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Em todos os momentos na nossa vida, não esperamos apenas coisa boa. Tem muitos momentos de dissabores. Eu preciso de ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Abraço outro, vai em paz. Deus te abençoe.